Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Mais um dia da nossa jornada do Superando o Bíblico, estamos juntinhos em nome de Jesus e se liga só no que eu vou te falar. O capítulo 10 de Atos traz uma visão de Pedro de um lençol com um monte de animais imundos e uma ordem do céu, mata e come. Antes de ter essa visão, Cornélio, o centurião, recebeu a visita de um anjo que mandou que ele enviasse um mensageiro até Jope, a fim de buscar Simão Pedro para estar na casa dele. Obviamente Deus está preparando todo o terreno porque Pedro não gostava de lidar com gentios. Ele ainda tinha aquela mentalidade farisaica no sentido de achar que a salvação e que Jesus Cristo era a exclusividade do povo judeu, e ele tinha uma resistência muito grande para pregar aos gentios. E por mais que Deus já tivesse feito uma obra na vida de Pedro, ainda havia algo gigante para fazer em termos de obra em sua vida. Ei, a gente às vezes acha que Deus já fez muita obra em nossa vida, mas ainda há muito por fazer. Em Pedro era assim. Então olha o cenário. O anjo, Pedro tem a visão do lençol com um monte de animais imundos, com a ordem de Deus, mata e come. Cornélio envia a Jope um mensageiro, sendo ele gentil, para chamar Pedro para vir à sua casa. Pedro não iria nem a pau, porque ele não iria na casa de um gentil. Mas Deus deu a visão e a ordem para Pedro, que não estava entendendo o conteúdo da visão. Vai com ele, eu estou mandando. E ele foi e não entendia nada. A Bíblia diz que estava no capítulo 10, Pedro meditando acerca do que seria aquela visão que ele não compreendia. Chega na casa de Cornélio, ele prega por insistência do anjo que o mandou, o Senhor o mandou, e ele chega lá meio invocado a contragosto, prega meio a contragosto, e o mesmo Espírito Santo que se manifestou em Atos 2 nos discípulos para eles falarem em línguas, é o mesmo Espírito Santo que se manifesta, e aqui nós temos a segunda manifestação do Espírito, cujo fruto é falar em outras línguas, não estranhas, mas línguas inteligíveis. E Cornélio ali é batizado pelo Espírito Santo e recebe também o dom de línguas. E Pedro chega a uma conclusão do que seria lá o lençol, porque ele sabia que de comida não se tratava, porque ele já sabia que o que Deus fala está certo e Deus não tem um mandamento hoje e muda amanhã. O mandamento do Senhor é perfeito. Como é que é errado comer animal imundo e agora é lícito comer animal imundo? E Pedro estava meditando acerca do que era o significado daquela visão, porque ele sabia que não se tratava de comida, como muitos evangélicos argumentam hoje em dia. E diante disso, se liga nisso aqui. Pedro chegou à seguinte conclusão ao ver o batismo do Espírito Santo e o dom de línguas manifestado nos gentios. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, porque a ordem para matar e comer os animais imundos, Pedro não estava entendendo, e depois ele disse, quando Jesus afirmou para ele, não tenha por imundo o que Deus purificou. Qual que é o contexto? Pedro considerava os gentios imundos tanto quanto os animais. É mole ou que é mais? O judeu considerava um gentio como um porco imundo, que não precisava se aproximar, nem sequer tocar, porque eles eram imundos. E Jesus deu para ele a grande lição, não tenha por imundo que Deus purificou. Esses animais imundos que eu estava mandando você matar e comer, na verdade, eu estou traduzindo para você a seguinte lição. Os gentios que você considera como porco imundo, eu morri na cruz do Calvário por eles também. Eu os amo de igual forma e eu quero salvá-los tal qual como qualquer judeu que me aceitar. Então não tenha um gentio por imundo, sendo que o meu sangue também o purifica, tal qual purifica a sua vida, o meu sangue vertido na cruz do Calvário. E Pedro chega então à conclusão, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Se ligou? Todo mundo utilizando no mundo evangélico o capítulo 10 como justificativa para comer carne de porco, como se fosse permitido a partir de agora. Quer dizer que era pecado comer, aí agora não é pecado mais comer. Como se o capítulo estivesse falando sobre Deus abolindo sua lei alimentar para a raça humana.
Quer dizer que de repente fazia mal e agora faz super bem. Cientificamente está comprovado que ainda faz muito mal, especialmente comer carne de porco. Deus tem toda a razão. Tais animais listados na Bíblia como sendo imundos, de fato deterioram nossa saúde, e o corpo é o templo do Espírito Santo. Somos responsáveis por cuidar dele. A visão não tem que ver com alimentação, mas tem que ver com o fato de Pedro considerar como sendo imundo, tal qual um porco todo gentil, e Deus mostrou através do batismo do Espírito Santo, só para a necessidade da compreensão de Pedro entender que eles eram aceitos por Deus. Olha, eles são tão iguais a você, Pedro, que eu estou dando o mesmo dom que eu dei para vocês. Vocês que se acham ele super bom, eu estou dando para você, ô todo bonzão judeu, a mesma coisa para eles que dei para vocês. E tanto é que a mesma palavra está presente em Atos 10 e também em Atos 2. A palavra glossa, que significa línguas, ou seja, o mesmo tipo de línguas evidenciados em Atos 2 está aqui, só para mostrar para o Pedro que eles estão recebendo o mesmo Espírito que os discípulos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Nada a ver com alimentação, tudo a ver com aceitação. Concernente à alimentação, o que é válido continua válido, nada foi abolido. Jesus não morreu na cruz do Calvário para te permitir comer carne de porco, meu lindo. Esse não é o objetivo do sacrifício. O sacrifício dele teve o objetivo de te remir dos teus pecados. Não comer carne de porco é uma condição de trato para com o teu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Quer dizer que antes fazia mal, agora não faz mal. Então, o que contamina não é o que entra do corpo, é o que sai. Então, por que essa sua preocupação em beber água mineral, água limpa e água pura? Bebe água de vala, meu irmão. Porque o que contamina não é o que entra no corpo. Come carne podre, cheio de bicho, porque o que contamina não é o que entra no corpo. Por favor, não torça o texto bíblico para fim de que ele diga aquilo que você quer que ele fale, não realmente o que Deus exprime. Que a palavra de Deus seja algo não a ser adaptado na nossa vida. A gente não está aqui para adaptar a palavra à nossa vida, a gente está aqui para seguir a palavra. A nossa vida que é adaptada à palavra, e que seja essa a nossa consciência movida pelo Espírito, em nome de Jesus. Um grande abraço, graça e paz. Amanhã tem mais. Curta, comenta, compartilha, deixa Deus te usar. Obrigado.